Eu tô sendo massacrada, dissecada, extremamente julgada por vocês por causa do primeiro episódio do meu podcast, que eu conto sobre o fim do meu relacionamento. Então hoje, amiga, eu vim colocar o pingo nos is e eu vou ler alguns julgamentos, porque assim, eu tô amando, continuem, porque até o nome do podcast é Me Julga Depois. Oi, gente maravilhosa que assiste meu podcast, eu sou a Mandy. E assim, eu tô numa fase muito turbulenta da minha vida, tanto que eu comecei um podcast novo, né? Antes eu tinha um podcast com meu ex e agora eu tenho um podcast sozinha. E eu tava com muito medo do podcast flopar e muito pelo contrário, o podcast bombou tanto que a gente criou um canal novo no YouTube pro podcast. E assim, o meu canal principal tem mais de 2 milhões de inscritos. O canal do podcast com um vídeo já tem mais view do que meu canal de 2 milhões de inscritos, então assim, YouTube melhore, porque a gente tá vendo que canais antigos não estão tendo mais o mesmo alcance que tinha antigamente, né? Eu não vou me aprofundar muito no que eu falei, eu deixei de falar no primeiro episódio do podcast, até se você quiser saber, vai escutar, porque tá babado, que eu quero saber se você concorda ou não com os julgamentos das pessoas. E até essa vai ser a nossa enquete, se você concorda com os julgamentos que eu tô recebendo, ou se você acha que não tem nada a ver, que eu devo viver minha vida do jeito que eu vivo, tá? Um pequeno resumo, nesse último ano, eu acabei com o Marcelo, eu decidi deixar o Brasil, vim morar do outro lado do mundo, começar a estudar japonês. Praticamente larguei tudo que eu tinha no Brasil pra tentar essa vida nova, né? Não é assim, larguei tudo, ninguém tá cuidando do que eu tinha no Brasil, até porque eu ainda tenho minha casa no Brasil, minha mãe mora na minha casa, todos meus bichinhos estão no Brasil, eu quero trazer até minha cachorrinha, né, que era mais próxima de mim. No Japão, quando eu conseguir minha casa, não vou trazer agora, porque eu ainda tô nessa fase meio de mudar toda hora, porque eu ainda não estou com meu visto permanente não, né, de estudante no Japão. Vai levar ainda um pouco de tempo até eu vou voltar pro Brasil pra resolver um monte de coisa. Então assim, calma que ainda tem muita coisa pra acontecer. E pode até acontecer de eu mudar de ideia, né, porque vocês me conhecem, eu sou geminiana. Esse julgamento que eu recebi tem mais de 1000 likes lá no YouTube. Vamos ler? Desculpa, mas o relacionamento não vai ficar na fase da paixão para sempre. Uma hora ele se desenvolve e vira um amor tranquilo. E um relacionamento saudável sempre vai parecer monótono, porque não tem nenhum grande drama acontecendo. O que não dá é pra viver fingindo ser um adolescente com 40 anos nas costas. Eu sinto que os millennials têm a grande dificuldade de aceitar crescer e assumir responsabilidades. Falo porque também sou dessa época, mas né, você pode achar que tem sempre um mundo de possibilidades a ser conquistado, até acabar sozinho, porque deixou tudo que tinha de valor escapar. Se não for esse o caso, fica apenas a reflexão. Amiga, você me julgou e agora eu vou julgar o seu julgamento, porque assim, eu não concordo em nada com isso que você acabou de falar. 1000 pessoas concordam, muita gente concorda, mas eu não concordo. Eu tô errada? Não. Você tá errada? Não. Cada pessoa, não existe certo ou errado, existe pontos de vista. Vou dar minha opinião aqui, tá? Sua maravilhosa. Comente mais vezes que teus comentários estão dando engajamento também. Eu amo. Óbvio que um relacionamento nunca vai ficar naquela fase de já dar paixão, até paixão tem um período, né, que pode durar até 2 anos, conforme pesquisas, que eu não sei da onde, mas eu li na internet, né? Se eu li na internet, é verdade. Mas quando passa essa fase da paixão e o amor continua, é óbvio que vai dar uma abaixadinha na libido, vai continuar um amor mais tranquilo que você falou. Só que assim, tem a diferença entre amor de casal, que as pessoas ainda continuam se beijando, continuam se desejando, continuam tendo relações pimbásticas, né? Eu acho que aqui eu posso, não sei se eu posso falar essa palavra, eu tenho medo de ser banida, né? Mas vocês entenderam o que eu tô falando. E às vezes acontece do amor se transformar em um amor de amizade, amor de família, onde já não tem mais aquele desejo um pelo outro, onde já não acontecem mais, se é o que você entende, com tanta frequência, né? Quando eu digo tanta frequência, é espaço de tempo muito longo, onde já não se tem mais aquele desejo pelo corpo do outro, tu entende? Isso pra mim não é um relacionamento de marido e mulher, isso pra mim é um relacionamento de amigos. Ok, você quer viver o resto da sua vida e está de boa com isso? Ok, óbvio que existem pessoas que querem viver o resto da vida delas com uma pessoa que elas veem como amigo, elas não sentem falta de fazer nada, né? Às vezes abrem um relacionamento, mas eu sou uma pessoa monogâmica, eu jamais ia me sentir bem abrindo um relacionamento pra
poder, né, fazer outras coisas que já não aconteciam entre a gente, porque a gente tava se vendo como amigos já há muito tempo. Então é muito mais saudável, se já existe essa amizade, acabar o relacionamento como namorados, como noivos ou como maridos, se for o caso de alguém casado, e continuar com a amizade, pra dar espaço, tanto no meu caso, pra mim, quanto pro Marcelo, encontrar uma pessoa em que ele possa viver todo esse romance, sabe? Porque eu posso ser uma iludida, mas eu acredito sim. Iludida não, eu posso ser uma jovem de 40 anos que acredita que existe um amor que vai ser pra sempre, essa vontade, esse fogo, sabe? Pode não ser tão intenso quanto no início, mas vai ser pra sempre. Porque eu conheço casais que são assim. A gente vê aí que tem casais que têm 80 anos e até hoje eles estão na ativa, né? Estão se amando. Não como amigos, mas como amantes, como marido e mulher, como almas gêmeas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente busca, pelo menos é uma coisa que eu procuro. E enquanto eu não encontrar, eu não vou sossegar, não vou aceitar qualquer tipo de relacionamento só porque as pessoas acham que o relacionamento tá bom, não tem briga e blá blá blá, que é isso que importa. Eu acho que não, acho que isso importa, mas tem mais coisas importantes que pra mim são necessárias, eu não vou abrir mão, tu entende? Quero saber até se vocês concordam ou não com o que eu tô falando, comentem. E agora vem a parte que eu achei assim, ó, etarista demais, gente. Eu achei péssimo, amiga. Desculpa, mas estou te julgando, sim. O que não dá é pra viver fingindo ser uma adolescente com 40 anos nas costas. Amiga, no meu caso, eu não estou fingindo ser uma adolescente. Eu sei que eu tenho 37 anos. Eu sei que falta pouco para meus 40 anos. E eu tô vivendo como uma mulher de 40 anos. Só que como uma mulher de 40 anos que gosta de viajar, que gosta de aprender coisas novas, que gosta de vivenciar coisas novas. Não é porque a gente chegou numa certa idade que a gente tem que deixar de buscar e correr atrás dos nossos sonhos. Não é porque uma pessoa chegou nos 30, 35 anos que ela deixou de crescer por ela ainda tá correndo atrás dos sonhos delas. Tem gente que com 50, 60 anos se descobre uma carreira nova. Tem gente com 70 anos encontrando o amor da vida dela. Tem gente com, sei lá, 80 anos descobrindo que a paixão da vida dela é viajar e conhecer o mundo. Então, assim, não é porque você chegou em certa idade que você tem que sossegar. Agora eu tenho 35 anos, então eu tenho que ter responsabilidade. Tenho que casar e não posso mais buscar um amor do jeito que eu quero. Eu não posso mais estudar japonês no Japão, porque eu tô muito velha pra isso. Isso é coisa pra adolescente. Não, gata, isso é coisa pra quem quer, pra quem busca. Óbvio que as minhas responsabilidades são completamente diferentes da sua que tá escutando, que tá assistindo esse podcast, como a sua também é diferente de outras pessoas que às vezes não têm nem acesso à internet, não têm acesso ao podcast. A vida das pessoas é muito diferente, a gente sabe da desigualdade que existe. Eu sei os privilégios que eu tenho por ter começado a trabalhar na internet há mais de 10 anos atrás e hoje em dia poder viver com isso. Minhas responsabilidades são diferentes das suas. Eu, Amanda, eu posso, se eu quiser, morar aqui na Coreia pra sempre. Eu posso estudar japonês, coreano, depois ir pra China, morar na China e estudar mandarim, porque eu não tenho nenhuma outra grande responsabilidade. Mas por que você não vai buscar uma responsabilidade que faça você não poder viver isso que você está vivendo hoje? Porque eu não quero, meu amor. Se eu posso não ter uma grande responsabilidade que me impeça de correr dos meus sonhos, atrás dos meus sonhos, do que eu quero fazer, eu vou viver plena. Desculpa, mas essa é a vida que eu vivo hoje. Eu tô muito feliz assim. E eu acredito que quando chegar nos 40, vou continuar assim. Quando chegar nos 50 também. E podem me chamar de jovem senhora, pode me chamar do que vocês quiserem, mas eu não vou deixar de ser do jeito que eu sou, de falar do jeito que eu falo, de ser feliz do jeito que eu sou, porque cheguei em uma determinada idade, cara. Eu sou uma pessoa livre. Eu finalmente não era que eu estava presa no meu relacionamento, tô dizendo que eu sou livre do que eu achava na minha cabeça. Até entrando nesse assunto, muitas pessoas comentaram também nesse primeiro episódio que eu deveria fazer terapia, procurar um psiquiatra, um psicólogo e tudo mais. Gata, vamos lá! Não sei se vocês ainda me seguiam nos 2 últimos anos que eu estava no Brasil. Se eu começar a chorar nesse podcast, é porque ainda me dói muito tudo que eu passei lá. Aquela não quero me fazer de coitadinha, ninguém fez nada de mal comigo. Eita, que eu bati aqui. Mas minha saúde mental no Brasil estava completamente devastada, até por conta disso que vocês estão falando. Não tô falando dos comentários de vocês, mas porque eu acreditava que eu já estava numa idade de que eu não poderia mais
correr atrás do que eu queria fazer. Meu sonho sempre foi morar no Japão, gente. Eu tô na Coreia do Sul, eu amo Coreia do Sul, já morei na Coreia do Sul, mas naquela época não tinha como morar no Japão. Então, minha escolha mais próxima foi morar na Coreia do Sul. E agora que eu já tô estabilizada, né? Eu tenho meu dinheiro investido, eu tenho mesmo se eu parar de trabalhar com internet, eu vou ter minha renda mensal para poder estudar, morar onde eu quiser. Eu escolhi seguir minha vida no Japão. E há 2 anos atrás, era algo que nem passava na minha cabeça. Por quê? O Marcelo nunca quis sair do Brasil. Ele gosta muito de morar em Porto Alegre. E eu sei que eu levava ele para morar em vários lugares porque eu queria testar coisas novas, né? E isso realmente foi uma inconstância da minha cabeça lá no Brasil, porque eu não tava me sentindo feliz. Tanto que eu fiz acompanhamento e fui no psiquiatra, tomava remédios pra depressão, pra ansiedade, pra um monte de coisa. Isso me ajudou pra caramba, até falei com vocês sobre isso na época. Mas eu acho que esse último ano, antes de eu largar tudo e vir morar aqui no Japão, foi um ano muito difícil, gata. Tinha dias que eu passava 24 horas deitada na cama e meu único pensamento era sumir. Não queria mais gravar vídeo, não queria mais fazer nada. Eu achava que minha vida já tinha acabado porque eu não sentia felicidade em nada do que eu estava fazendo. Eu não sabia o que eu queria da minha vida, né? Os remédios me ajudaram muito a sair dessa fossa. Falar com o psiquiatra, com o psicólogo me ajudou muito. Falar sobre essas questões que vocês estão dizendo que eu tenho que buscar terapia, né? São tudo coisas que eu falei. E foi aí que eu entendi que cada pessoa é diferente uma da outra. E como eu falei nesse primeiro episódio, relacionamento, acho que as duas pessoas têm que estar em sintonia, as duas pessoas têm que querer a mesma coisa. Eu queria muito morar fora do Brasil, entendi que eu não gosto de morar no Brasil, gente. Se eu tenho a possibilidade de morar fora, morar num país que eu amo tanto, aprender uma língua que eu gosto, eu vou correr atrás desse sonho. Não importa se eu tô com 37, se eu vou estar com 50, com 60 anos, eu ia fazer a mesma coisa. Que eu não sei se vocês conseguem ver, mas desde que eu vim morar na Ásia, nesses últimos meses, todo mundo comenta: Mandy, você é uma outra pessoa. Mandy, dá pra ver o brilho nos seus olhos. Mandy, nunca te vi tão feliz da vida. Porque realmente eu tô vivendo um sonho, realmente eu me sinto em casa aqui, coisa que eu não me sentia morando no Brasil. Tentei morar em São Paulo, porque eu achei que São Paulo, por ser uma cidade mais, como é que eu posso dizer, parecida, né, aqui como quando eu morava em Seul, na Coreia do Sul, por ser uma cidade gigante, ter muita coisa pra fazer, eu ia me sentir bem. Morei em São Paulo, amo São Paulo também, mas não foi um lugar que eu me senti completamente segura. Eu acho que vocês entenderam segura, né? Porque na primeira semana que eu fui morar lá, eu já quase fui assaltada 2 vezes, então pra mim isso foi assim, ó, péssimo. E no Rio Grande do Sul, eu construí minha casa no sítio da minha família. Mora toda a minha família, gente, família de italiano, né? A gente tem descendência italiana. Então vocês já imaginam, todo final de semana a família faz churrasco junto. É tudo família, mas é bem no interior. E eu não sei dirigir, eu morava muito isolada. Pra tudo que eu ia fazer, eu tinha que pedir ajuda pra minha irmã, ou tinha que chamar um Uber. Só de Uber pra ir até a cidade, gente, do meu sítio até a cidade, dava R$100, R$120. Então era bastante dinheiro que eu gastava. Com esses R$120 eu consigo passar 2, 3 dias aqui na Ásia. Todo mundo acha que é muito caro ficar na Ásia, mas é o mesmo preço que no Brasil pra você comer, por exemplo. Então, pra mim, fez muito sentido eu colocar na balança que valia a pena, que não valia. Eu e o Marcelo, a gente conversou como 2 adultos. Pra ele não valia a pena, não era algo que estava na cabeça dele vir morar pra cá. Na minha cabeça estava, e a gente acabou nosso relacionamento como amigos, até por tudo que eu tinha falado antes, né, que a gente já se via como amigos há muitos anos, muito tempo, tanto que o Marcelo continua trabalhando comigo. Ele trabalhava comigo quando a gente estava num relacionamento como maridos e mulheres, né, como noivos, e ele continua trabalhando comigo agora que a gente é amigos. Então tudo... Eu conto pra ele tudo, gente, que acontece aqui na Coreia, de date e tudo mais. Até quando a gente começou com essa ideia do podcast, eu falei pro Marcelo, vai ser tudo bem pra vocês? Porque de vez em quando eu vou fazer um episódio contando sobre dates que eu tô tendo aqui. E eu falo, claro que vai ser tudo bem, quanto mais polêmico, melhor. Porque ele tá estudando também, ele tá fazendo faculdade aí de marketing, Marcelo. Né? Marketing e tudo mais, ele tá me ajudando muito. Ele que, por exemplo, cuida do meu canal novo no YouTube. Eu contrato a empresa dele pra cuidar do podcast e do meu canal do YouTube, e junto com isso tudo, com ideias e tudo mais pra vídeos. Então a gente continua super unido. A gente tem uma relação muito maravilhosa, e eu digo que tá muito melhor do que antes, quando a gente era casado. Então, às vezes, gente, faz muito sentido você acabar um relacionamento e continuar com uma pessoa que você ama, porque o amor não acaba assim do dia pra noite. Quando é amor de verdade, ele não acaba, ele se transforma. E eu sei que o Marcelo é uma pessoa que eu vou amar pro resto da minha vida. Ele é uma pessoa que acompanha, que me ajuda, que me apoia nessas minhas loucuras. Ele fala, vai
fazer o que te faz feliz. E isso, cara, eu vou chorar. Marcelo, eu te amo muito. Obrigada por ser maravilhoso assim. E, cara, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, tá? Mas uma coisa que eu concordo 100%, e não serve só pra mim, mas serve pra você que tá assistindo e escutando esse podcast, é quando vocês falam, gata, vai fazer terapia. Sim, com certeza, tanto eu quanto você que tá escutando, porque terapia serve pra todo mundo. É uma coisa, nos dias de hoje, super importante. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Não quero que ninguém chegue ao estado que eu estava no pior momento que eu tive lá no Brasil, que eu não conseguia levantar da cama, gente. Tem que tomar um monte de remédio de tarja preta. Olha, eu ainda continuo tomando, né? Porque eu ainda não fiz o desmame. Ainda tenho as consultas. A gente tem que, né, seguir aí a risca pra não pirar na batatinha como eu tinha pirado. E mulher, continuem comentando, dando a opinião de vocês. Com certeza não vai ser igual a minha. Talvez seja, mas cada pessoa tem seu pensamento e eu acho que aqui é um espaço pra gente debater, sabe? Não existe certo ou errado, existem pontos de vistas, opiniões, decisões diferentes. E eu tô amando porque a gente vai evoluir, a gente vai crescer juntas. Desculpa você que tá falando que uma pessoa de 40 anos não pode viver o que eu estou vivendo, não pode fazer o que ela quiser fazer, porque ela tem que ter responsabilidades. Gata, pode. Não só pode, como deve. Tá bom? Se você não vai fazer mal pra você, nem pra nenhuma outra pessoa, corre atrás. Então já sabe, como eu falei no início do podcast, você tem alguma coisa que você quer contar pra mim, que a gente possa debater e te julgar? Manda aqui, ó, mejulgadepois@gmail.com. Mandy, eu tenho uma história muito babadeira que eu preciso contar pra você que aconteceu comigo pra ser julgada. Manda pro e-mail mejulgadepois@gmail.com, porque toda semana eu quero trazer 2 episódios pelo menos do podcast, tá bom? Uma contando história de vocês e outra com um tópico de interesse mútuo. Ai, que delícia, eu tô me sentindo muito chique. Então é isso, um beijo e vejo vocês toda sexta-feira, ao meio-dia em ponto, aqui. E de vez em quando tem esse segundo episódio, que a gente ainda não sabe a data, mas é nessa data que você tá vendo hoje, tá? Um beijo e me julga depois.